Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bem, boa tarde a todos que nos assistem, as colegas, os colegas advogados, estagiários, internautas e demais palestrantes. Vamos começar o nosso painel, Desafio de exercer advocacia no interior. Eu vou falar um pouco, apenas mostrar que nós estamos aqui 5 colegas, né? Eu sou Maria da Glória, estou na presidência da subseção de Piauí. Nós temos mais 4 colegas: Daniel Moraes, presidente da subseção de Teixeira de Freitas, Luciana, Leonardo Maia, presidente da subseção de Eunápolis, e Maria Luísa, que é do Conselho. Na hora que forem fazer suas palestras, nós vamos fazer uma breve lida do currículo de cada um. Mas vamos começar nosso primeiro palestrante, a figura maravilhosa que representa lá a Teixeira de Freitas, que é Daniel Moraes. Ele vai falar, vou procurar o seu aqui, Daniel, você vai falar sobre, vou ler aqui o currículo do Daniel: advogado, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Direito Civil, especialista em Direito Público Municipal, presidente da subseção de Teixeira de Freitas. Daniel, seja bem-vindo e boa sorte. O seu tema: a importância do posicionamento digital para a advocacia do interior. Boa sorte. Boa tarde a todos. Quero iniciar aqui agradecendo, primeiramente, a seccional e parabenizar a seccional na pessoa do presidente Fabrício Castro por essa inovação, pela coragem e por esse desafio de manter a advocacia integrada, firme num só propósito de vencer essas dificuldades que todos temos enfrentado. E a seccional, de maneira brilhante, tem conseguido trazer toda a advocacia para estar junto nesse propósito, nesse objeto, nesse projeto de vencermos o desafio. As batalhas têm surgido não somente contra a advocacia, mas contra toda a sociedade. Quero agradecer aqui e parabenizar aqui os colegas que estão comigo nesse painel: Léo Maia, presidente da subseção de Eunápolis; Glória, conhecida por nós como Glorinha, que está mediando hoje aqui esse painel; a colega Luciana e a colega Maria Luísa. É um prazer estar aqui com vocês para tratar desse tema que é tão caro para nós, principalmente nós aqui no interior, que sofremos tantas dificuldades, que temos tantos enfrentamentos, que sofremos com a falta de assistência das estruturas do Estado, que afeta a advocacia e que afeta também a sociedade. Se formos pontuar, além dessa situação extraordinária, não é, imprevisível que estamos vivendo, que é a pandemia, nós temos que pensar que outros problemas já existiam, outras crises já eram instaladas sobre a advocacia do interior. Nós temos uma crise histórica do Poder Judiciário baiano, com a desassistência da tutela jurisdicional na grande parte das comarcas pela falta de juízes titulares. Igualmente, nós temos também uma falta de estrutura do Ministério Público e dos órgãos de segurança pública no respeito às titularidades das delegacias territoriais em todo o território baiano. Então, nós temos muitas dificuldades. E dentro dessas dificuldades que nós buscamos, além dos enfrentamentos institucionais que a ordem tem feito em todos esses aspectos, nós temos que pensar em buscar novas formas para enfrentar esses desafios.
como passar por esse período, como superar as dificuldades que nós do interior temos. Nós que já estamos aqui nesse estado, que é um estado continental, o Brasil tem a dimensão territorial do estado da França, e nós estamos aqui e precisamos vencer essas etapas. E uma das formas que eu vislumbro como pontos para vencer os desafios de exercer a advocacia do interior está em como se posicionar nesse novo momento, e esse novo momento que foi antecipado muito pela pandemia. A advocacia do interior, ela sempre sofreu por conta dessa conjuntura, mas hoje nós temos uma possibilidade, e a pandemia ela veio antecipar em 10 anos mudanças estruturais que afetarão e estão afetando não somente a nossa concepção do que é o judiciário, mas também a nossa concepção do que é a advocacia e de como a advocacia ela irá se posicionar daqui para frente. No início do ano, Glorinha, Léo Maia, Luciana e Maria Luísa, nós estávamos conversando com alguns colegas e alertava sobre o que deveríamos fazer para podermos superar esse momento de crise que estamos vivendo. E a advocacia, ela precisa se reinventar. E nós temos uma ferramenta hoje que nos coloca em pé de igualdade com qualquer outro colega, nos coloca em pé de igualdade com qualquer outra subseção, qualquer outra comarca, qualquer outra seccional, que é o mundo digital. E o mundo digital ele veio para poder equacionar esse desequilíbrio que a advocacia do interior sofria. Então, nós temos hoje um desafio de nos reinventar enquanto profissionais, nós temos hoje um desafio de nos reinventar enquanto advogados e, principalmente, nos reinventar enquanto pessoas. E as redes sociais, e a mídia digital, e o posicionamento da advocacia nesse novo setor, ele traz novas oportunidades. E essa oportunidade de saber se posicionar nos meios digitais, ela vem justamente para trazer uma ferramenta de auxílio de enfrentamento dessa crise. Quando iniciou a pandemia, fizemos contato com alguns colegas, principalmente aqui da subseção, para verificar quais eram as dificuldades que estavam enfrentando. E muitas delas se daria justamente pela concepção que a sociedade estava tendo, pelo fechamento praticamente do judiciário, a falta do atendimento presencial. A sociedade acabava tendo a crença de que a justiça não estava funcionando e a advocacia, consequentemente, não estava sendo acionada. E muitos colegas iniciaram com um projeto. Aproveitarei desse momento para me posicionar nas redes sociais, para me posicionar no setor digital, porque ele é o que vai movimentar. Se a gente for pensar, hoje, nós estamos no ano 2020, as empresas, não somente grandes empresas, mas as empresas do nosso interior, elas, no máximo em 5 anos, passaram a ser geridas pelas pessoas que nasceram no ano 2000, as pessoas que já nasceram conectadas com uma tela de celular, as pessoas que já nasceram influenciadas e influenciando através das redes sociais, da mídia digital. E aqui está uma grande oportunidade para a advocacia. Nós teremos e precisamos acreditar nesse novo processo e quanto mais cedo nos inserirmos e nos posicionarmos nas mídias e nas redes sociais, tivermos esse posicionamento digital, nós estaremos com uma forma muito mais tranquila ou menos dificultosa inserida nessa nova etapa, nessa nova realidade, que é a realidade digital. Se for pensar hoje, nós temos uma classe que é uma classe numerosa, e muitas vezes nós não sabemos o que o colega que tem um escritório ao lado do nosso, como esse colega pode nos auxiliar, ou como nós podemos também auxiliar os nossos colegas. Esse posicionamento nas redes sociais, esse posicionamento digital, ele vai ser e ele se torna importante na medida em que faz você se mostrar para a advocacia e para a sociedade como um diferencial naquilo que você faz. Glorinha tem uma advocacia forte em determinada área. Léo Maia tem uma advocacia forte, porque eu conheço, muito forte no setor imobiliário na região de Caraívas, Trancoso e Arraial da Ajuda. Léo Maia pode ser um grande parceiro meu a partir do momento que houver demandas no mercado imobiliário e que eu tenha a certeza e a convicção de que, mesmo não tendo a expertise naquela área, eu posso ter em Léo Maia uma autoridade no assunto do mercado imobiliário
um parceiro para me auxiliar nessas demandas. Então, a advocacia ela começa a estender em rede o seu relacionamento, as suas oportunidades e possibilidades de se inserir no mercado, de modo a não perder clientes, vendo o colega não como concorrente, mas como um parceiro nesse novo processo. Mas para que você veja esse colega como um novo parceiro e também para que você se coloque à disposição dos colegas, à disposição da classe, como um parceiro, como uma autoridade em determinado ponto da advocacia, é necessário que você se posicione. E a partir do momento em que você se deixar à disposição dos colegas, a partir do momento em que você se posicionar, transmitindo para a sociedade conteúdos de qualidade, conteúdos com coerência, conteúdos com estrutura e referência daquilo que está sendo feito e, principalmente, conteúdo com experiências comprovadas naquilo em que você está se colocando para se posicionar no meio digital, tenho a certeza de que a sua relação com a advocacia, a sua relação com os novos clientes, a prospecção do seu espaço de trabalho, do seu campo de atuação nesse novo cenário, ela vai se revelar de uma forma muito mais proveitosa. No início dessa pandemia, e aí eu coloco uma experiência própria, busquei fazer contatos com outros colegas, saber o que os outros colegas estavam fazendo, o que eles estavam buscando fazer para se reinventar e enfrentar essa crise e a dificuldade. E procurava os colegas pelo que eles estavam apresentando nas redes sociais, pelo que eles estavam e a forma com que eles se posicionavam no meio digital. Porque a partir do momento em que a realidade que nós vemos hoje, que é uma realidade quase instantânea e uma realidade hoje posta em todas as mãos, ela se apresenta, quem vai dimensionar a realidade é o olhar do observador, como a física quântica já explica. Mas se nós apresentarmos para os observadores, que hoje são inúmeros, indetermináveis, quem nós somos enquanto profissionais, quem nós somos enquanto pessoas, e principalmente dentro da advocacia, qual a autoridade que nós constituímos, eu tenho a certeza de que novas oportunidades, novos horizontes, novas parcerias vão se apresentar, porque nós nos colocamos à disposição desse novo cenário, nós nos colocamos à disposição desse novo momento, estamos não resistindo, mas sim nos adaptando a esse novo momento. Nós, enquanto seres humanos e mais, enquanto seres sociais, nós historicamente estamos aqui por nossa capacidade de adaptação. E mais que nunca, o momento exige que a advocacia se adapte a esse novo momento, se adapte a essa nova concepção de justiça e muito mais, que a advocacia se adapte ao que está posto, se adapte a esse novo mercado, esse novo cenário e que esteja a postos e a prontos para se colocar à disposição dessa nova clientela que cresceu, está vivendo a partir dessa tela e se colocar à disposição para novas parcerias. Eu penso, Glorinha, que o momento hoje exige que trabalhemos em conjunto. O momento hoje exige que possamos repartir e dividir o mercado em que nós estamos para que nós possamos crescer juntos. Nós vemos isso no mercado financeiro, nós vemos isso no mercado empresarial, empresas se fundindo, parcerias sendo formadas justamente para que possam sobreviver, para que possam enfrentar com o menor impacto possível esse momento que nós estamos vivendo. E a advocacia precisa estar atenta, nós precisamos nos adaptar. E esse é o momento que exige parceria. Acredito eu, e quero finalizar aqui esse momento com essa exposição. Os nossos enfrentamentos são muitos, as nossas dificuldades nós já conhecemos e são históricas. Precisamos saber quem nós somos. E nós somos a Ordem dos Advogados do Brasil. E o que nos faz forte é o nosso número e a nossa unidade. A seccional tem feito o seu papel lutando pela advocacia. Cada um dos presidentes, cada um dos diretores, cada um dos membros de comissão tem feito o seu papel aí na subseção. Cabe a nós agora, enquanto advogados, unirmos força junto à instituição, fortalecer o papel da ordem,
auxiliar a ordem naquilo que ela precisa e, principalmente, auxiliar o colega que está ao nosso lado. Lembrando que esse colega que está ao nosso lado pode ser um grande parceiro para novos negócios. Então, Glorinha, agradeço aqui a oportunidade que você está nos dando aqui enquanto mediadora desse painel e seu objetivo para não estourar o tempo, porque aqui estamos ansiosos aqui para ouvir os colegas que estão conosco nesse painel, deixar um forte abraço a todos. Não pode deixar aqui, Glorinha, e aqui finalizando, mandar um abraço especial para toda a advocacia do extremo sul da Bahia, toda a advocacia da subseção Teixeira de Freitas, os colegas de Caravelas, de Ibirapuã, de Nova Viçosa, de Mucuri, de Itaém, de Medeiros Neto e da minha amada Teixeira de Freitas. Um beijo grande a toda a diretoria, a Kerry, a Osmundo, a Maine, a Graça, ao nosso conselheiro estadual, Ali Abutrabe. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus, que Ele nos abençoe e haveremos de vencer. A advocacia vencerá esse processo. Estamos juntos para o que deve é. Contigo, Glória, devolvo a palavra. Daniel. Obrigada. Foi muito boa a sua explanação, viu? Concordo com você, porque eu acho que a advocacia tem que se unir. Eu vejo muitos colegas passando dificuldades justamente por isso, porque não querem se unir, não devem ver o colega como um grande parceiro. E você foi, assim, espetacular na sua explanação. Obrigada. Agora, vou passar a palavra para a nossa querida Luciana. Vou ler o currículo. Luciana Santos Silva, advogada, conselheira estadual, professora da UESB e doutora pela PUC São Paulo. Luciana, o tema que ela vai discorrer é Desafios e Pujança da Advocacia no Interior. A palavra é com você agora. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar toda a diretoria da OAB Bahia por esse importante evento e necessário, sobretudo nesses tempos de pandemia. A OAB continua junto da advogada e do advogado e parabenizar também pela escolha dos temas. Gostaria de cumprimentar doutora Maria da Glória, doutor Daniel Moraes, doutora Maria Luiz e doutor Leandro Maia, que estão aqui nessa mesa virtual, e queria destacar também a minha felicidade de estar aqui, além de falar da advocacia do interior, da qual pertenço enquanto advogada, mas destacar a igualdade de gênero que temos aqui nessa mesa e que eu observei também em todo o evento. Há uma participação igualitária dos palestrantes, homens e mulheres, e isso é muito importante que seja destacado. Então, para começar a falar diretamente desse tema tão importante, e o título da mesa, Desafios de Exercer a Advocacia no Interior, eu gostaria de reforçar o que o doutor Daniel trouxe aqui, que é a unidade da advocacia baiana. A advocacia baiana, ela é única, mas é uma unidade composta de uma diversidade. E essa diversidade ela é marcada pela extensão territorial do nosso estado. A Bahia é o maior estado da região Nordeste. É o 5º estado em extensão territorial do Brasil e o 4º maior em número de municípios. Nós temos 417 municípios. Então, com certeza, é um grande desafio falar dessa advocacia do interior, que compõe essa advocacia baiana. Então, diante dessa extensão territorial do nosso estado da Bahia, uma das maiores dificuldades para a advocacia do interior é o acesso e a garantia do acesso à justiça, que é um preceito constitucional. Esse preceito constitucional de acesso à justiça, ele é garantido, ele é concretizado nesse estado tão amplo e tão diverso por advogadas e advogados que militam no interior do estado e também na capital, formando essa unidade que é a advocacia baiana. E essa nossa militância, além de concretização desse preceito constitucional do acesso à justiça, é também a nossa fonte de renda. E é nessa perspectiva que eu pretendo discutir, a partir do olhar nosso da advocacia do interior, feito por advogadas e advogadas,
advogadas e advogados, quais são os nossos maiores desafios. Às vezes, Glorinha, eu sinto alguns advogados, né, que não gostam desse termo, advogado ou advogadas do interior, como se isso fosse algo menor. E era o que eu queria destacar aqui, que a advocacia do interior, ela também tem sua força, ela também tem sua voz e ela também tem as suas demandas, as quais o que nos fortalece é a nossa união. Então, é necessário, dentro dessa perspectiva de um Estado, né, tão amplo em extensão territorial, com 417 municípios, que esse acesso à justiça ele seja garantido. A prestação jurisdicional efetiva e célere tem sido um grande desafio para a advocacia baiana, e mais ainda para nós, advogadas e advogados do interior. É nesse contexto que nos deparamos, por exemplo, com a tentativa do Tribunal de Justiça da Bahia em desativar comarcas e agregar uma comarca a outras, formando uma só. E essa é uma demanda que foi levada para a OAB pela advocacia do interior e que mostra, como exemplo, as nossas peculiaridades de advocacia do interior e, por outro lado, também mostra a nossa voz, a nossa força e a nossa participação junto à OAB da qual nós compomos. Então, essa tentativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia de desativar algumas comarcas, ela tem início no ano de 2017. Isso ganha força e começa a ganhar corpo. A proposta era a desativação de 111 comarcas, a proposta inicial, o que não se efetivou logo no início por conta de uma ação judicial proposta pela OAB Bahia. E eu percebo as vozes do interior levando isso à diretoria, sendo acolhido à diretoria, na certeza de que advogadas e advogados do interior conseguem levar as suas demandas como advocacia de todo o estado da Bahia. Logo no início desse ano, nas primeiras reuniões do Conselho Seccional da OAB Bahia, conselheiras e conselheiros do interior vinham cobrando uma atuação que a OAB já vinha fazendo, mas, sobretudo, demonstrando a preocupação diante dessa desativação de algumas comarcas que compromete, como eu falei no início, não só o acesso do jurisdicionado à justiça, mas compromete também a nossa atuação enquanto advogadas e advogados, o nosso campo de trabalho. Então, nós observamos que essa proposta de desativação do Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive, além da resistência da OAB da Bahia, tinha resistência do Sindicato dos Servidores do Judiciário, que não aceitavam essa desativação e apontavam que isso iria fragilizar também o já frágil acesso à justiça. E aí, no mês passado, a OAB Bahia participou de sessão de conciliação em que se faziam presente, além da OAB Bahia, o Conselho Nacional de Justiça e o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador Lorival Trindade, e a pauta era a desativação de comarcas na Bahia. Então, a OAB, referendando a voz da advocacia do interior, desde o início, seja pela ação judicial que eu citei, sempre veio se mostrando contrária a essa desativação, que seria muito prejudicial tanto à advocacia como à constituição da cidadania no interior do estado da Bahia. E nessa sessão de conciliação, o desembargador Lorival Trindade expressou o desejo de conciliar, ad referendo, inclusive, do Pleno do Tribunal da Bahia. E assim,
voltou atrás na desativação de comarcas que vinha sendo planejada e também implementada. E o doutor Lorival, desembargador, ele afirmou que o Poder Judiciário não pode, em nome de um economicismo, esquecer daqueles que estão na ponta, esperando a prestação jurisdicional. E quem está nessa ponta são advogadas e advogados ao lado dos jurisdicionados. Essa conciliação que determinou uma retroatividade da desativação das comarcas é uma vitória da advocacia baiana. É uma vitória, sobretudo, da advocacia do interior, demonstrando, sim, a nossa força diante das nossas demandas específicas. E essa força, ela advém, senão da nossa união, da nossa participação na entidade que nos representa e na entidade que é a nossa voz. E essa entidade é a OAB, que é a nossa casa. Então, na diretoria da OAB, nós temos importantes vozes do interior da Bahia, da advocacia do interior. Cito, como representando todas, a voz de Marilda, mulher advogada, que compõe a nossa diretoria. É a nossa voz se fazendo presente junto ao AB. O Conselho Seccional também é marcado por muitas vozes de advogadas e advogados do interior da Bahia. No Conselho Federal, nós temos também o advogado aqui de Vitória da Conquista, conselheiro federal, doutor Birajara Ávila. Então, é importante que nós, advogados e advogadas do interior da Bahia, se façam presente na nossa instituição, porque a nossa voz tem força e a nossa voz ela é acolhida enquanto componente dessa unidade diversa que é a advocacia baiana. Recentemente, nós tivemos também um outro ataque que poderia fragilizar a advocacia baiana. Recentemente, o TRF da Primeira Região estabeleceu alteração da competência das varas federais da subseção judiciária de Feira de Santana, de Alagoinhas, de Campo Formoso, de Guanambi, Irecê, Jiquié, Paulo Afonso e Vitória da Conquista, excluindo dessas comarcas a competência para processar e julgar execuções fiscais, com a redistribuição dos processos em tramitação para as varas federais de Salvador. A gente até entende a lógica utilizada pelo TRF, que teriam varas especializadas na capital, mas isso enfraquece a advocacia do interior. A proximidade do profissional com o foro por onde o processo tramita é um fator decisivo na hora da contratação de um profissional. E uma voz do interior se destacou para falar sobre isso, que foi o conselheiro federal, dentre outras vozes, doutor Birajara Ávila, que escreveu, inclusive, um artigo divulgado no site Direito News, trazendo essa realidade que será muito prejudicial à advocacia do interior. Então, diante dessa extensão territorial que é a Bahia, nós observamos essa tentativa, né, de desativação de algumas comarcas, de mudança de competência, e que a advocacia do interior tem se posicionado, e a OAB da Bahia tem sido a voz da advocacia da Bahia e da advocacia do interior, já que nós compomos essa unidade tão diversa. E, para finalizar, a atenção dada à OAB para a advocacia do interior, a nossa voz ela é tão ouvida que está em pauta, como ordem do dia da diretoria e do Conselho Seccional, a reestruturação das cidades que compõem a subseção do interior da Bahia.
justamente para que esse advogado e essa advogada tenha proximidade com a OAB, como foi dito aqui anteriormente, que é a nossa voz na advocacia. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão caro e falando em nome desse grupo tão importante para a advocacia baiana, que somos nós, advogadas e advogados do interior. Muito obrigada. Nós te agradecemos a você, Luciana, porque em Piauí a gente iria perder 4 comarcas, 2 foram agregadas e 4 nós iríamos perder, imagine, 6 comarcas. O prejuízo que seria para a nossa classe. Então, todo esse processo, inclusive Léo estava com a gente lá em Salvador, nessa luta também, mas foi vitorioso. Importante a gente conseguiu reverter esse quadro e retornar às comarcas, porque não pode ficar, né? Todo mundo precisa da justiça mais perto, mais próximo. Obrigada, você é maravilhosa como sempre. Agora vamos para o nosso terceiro palestrante da tarde. Vamos apresentar o currículo. Palestrante Leonardo Santana Lopes, advogado, presidente da subseção de Eunápolis, especialista em direito público. O tema, democratização da advocacia. A palavra está com você. Obrigado, Glorinha. Primeiramente, agradecer aí a seccional, na pessoa de Hermes, e agradecendo, já parabenizar também pela organização desse brilhante evento. Parabenizo não só ele, mas também toda a diretoria da seccional, na pessoa do nosso presidente, Fabrício Castro. E gostaria também de cumprimentar esses 2 guerreiros que, comigo, do mesmo lado do combate, representam essa massa dos advogados do interior, que brigam aí por espaço, e, graças a Deus, né, o universo tem conspirado, isso dentro da minha opinião, dentro de minhas reflexões, para a advocacia do interior. Cumprimento também a doutora Luciana, a doutora Maria Luísa, um prazer dividir esse painel com vocês, com certeza vou sair melhor do que entrei. Sou, como Glorinha me apresentou, advogado, militante há 10 anos, né? Me chamo Leonardo Santana Maia Lopes, faltou só o Maia aí no nome, e atualmente estou na condição de presidente da OAB Subseção de Eunápolis, que é uma instituição que conta aí com 5 cidades, e aproximadamente 520 advogados. Falarei sobre um tema dentro dessa temática maior, desafios da advocacia no interior, um tema que faz uma conexão perfeita entre o que Daniel falou e o que a doutora Luciana também falou. O meio exato dos 2, eu acho que também é uma parte da conspiração. Como o Daniel falou, eu acho que ontem, na verdade, eu refletindo sobre o que eu poderia falar para vocês nesses 10 minutos que me foram concedidos, eu fui tomar um banho e pensei, poxa, quando a gente pensa em advocacia do interior, vem logo à nossa mente dificuldade de infraestrutura, de oferecimento de condições de trabalho. Só que eu fiz como o nosso professor Daniel acabou de falar, eu mudei um pouco o foco. Afinal de contas, o observador de fato determina a matéria, como nos explica a física quântica. E eu vi que, na verdade, nesse momento, eu acho que pós-pandemia, com essa nova era que foi implantada de forma forçosa, dolorida, por essa pandemia, eu acho que a advocacia do interior, ela vive, por que não dizer, né, esquecendo todos os problemas, o melhor momento do ponto de vista de formação profissional, do ponto de vista de posicionamento profissional. E por que eu digo isso? Porque se antes nós tínhamos barreiras geográficas, por exemplo, para participar de bons cursos de capacitação, de bons cursos de qualificação profissional, hoje, com essa virtualização, com essa democratização que veio com a internet, nós não temos mais. Então, isso é um ponto positivo que a advocacia do interior já tem.
outro ponto positivo, que isso não veio bem com a pandemia, isso se solidificou com a pandemia, mas foi a virtualização do processo. E, de certa forma, isso também derrubou alguns muros existentes entre o advogado do interior e aquele advogado militante dos grandes centros. Então, o advogado do interior, com esse muro derrubado, né, ele conseguiu acessar os tribunais para fazer sustentação oral, conseguiu acessar os tribunais para despachar com os desembargadores. Isso já é uma implementação da pandemia, que alguns desembargadores, esses mais sensatos, disponibilizaram canais virtuais para entrega de memoriais. Então, assim, a pandemia, né? A pandemia fez esse recorte temporal, dividiu novamente o nosso tempo, né, numa nova era. Então, de março para frente, a gente vive, de fato, uma nova era. E para a advocacia não seria diferente, porque com essa nova era, nós, de fato, tivemos um benefício, não é? Se é que existe algum benefício dessa pandemia. Mas aqueles espaços que antes eram ocupados por grandes escritórios, e aqui eu não faço nenhum tipo de bairrismo, não, eu estou falando do ponto de vista de acesso, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista de demarcação de território. Então, isso eu acho que a gente já não tem mais, ou se tem, de certa forma, está relativizado. O advogado do interior, ao contrário do que antigamente acontecia, ele pode muito bem hoje pegar um processo de um grande centro e por aqui conseguir gerenciar esse processo, né? E por isso o nome democratização da advocacia, de forma adequada, de forma séria, de forma técnica, de forma comprometida. Então, esse novo momento, de fato, como o Daniel falou, ele requer da advocacia do interior muito mais uma mudança da forma de ver as coisas. Se nós formos ver sempre pelo lado negativo, né? Nós entramos na faculdade e tinha crise no Poder Judiciário. Nós ficamos na faculdade e só ouvíamos falar de crise. Iniciamos a nossa profissão e a crise estava lá ao nosso lado. Militei por 8 anos, a crise estava ao meu lado. Entrei na condição de representação de uma classe, a crise continuou do meu lado. A pandemia veio novamente e olha a crise novamente do meu lado. Então, se a gente ficar com esse nome ou olhando só para o lado negativo dos acontecimentos sociais da nossa vida, nós não vamos conseguir extrair deles aquilo que tem de positivo, pois tem. Então, a pandemia, é lógico que eu não estou aqui sonegando os efeitos nefastos, né, os reflexos negativos que trouxe para o nosso meio social, familiar, até mesmo profissional. Isso não é essa a minha proposta. Mas é que a gente faça, nesse momento, né, uma visão mais interna, que a gente possa refletir que essa crise, essencialmente a pandemia, ela abriu portas novas para a advocacia. E tudo isso vai requerer da gente capacidade de adaptação, como bem falou meu professor Daniel Moraes, resiliência, persistência. Eu digo nas minhas rodas de conversa com meus amigos que, nesse exato momento, pós-pandemia, eu acho que o jogo está zerado. Os advogados, sejam eles grandes, médios ou pequenos, estão tudo reiniciando o jogo. Então, é tempo da gente se readequar, se readaptar, buscar, como explicou Daniel, um posicionamento no mercado pelos meios digitais, observando, por óbvio, as regras éticas profissionais, né? Adotar, se não tivermos adotado ainda, visão de empreendedorismo, né? Buscando parceiros, né? Tirando da nossa frente aquela ideia de que o nosso colega, o nosso ex-adverso, ele é, de fato, um adversário, não é um inimigo da profissão, não é. Isso é extremamente importante, afinal de contas, a gente pode ser muito bom em uma área, mas está tudo bem se nós formos ignorantes demais em outra, isso é normal, isso a gente precisa interiorizar para que a gente possa ter um bom conteúdo, oferecer um serviço melhor pós-pandemia, tá certo? Além disso, né, essa tecnologia veio mostrar também para a gente que bons instrumentos de gestão, bons programas de gerenciamento de prazo,
Tudo isso é importante que nós tenhamos, não porque a gente não consegue controlar, não é isso, mas é porque o momento em si, dado a sistemática atual da virtualização dos processos, ele exige isso da gente. Então, uma volta que nós precisamos para que a gente possa se adequar e, a partir desse momento, viver de forma diferente. E muitos falam também que a inteligência artificial pode, de certa forma, né, também por causa desse momento, num futuro próximo, distante, substituir a mão de obra específica do advogado, da advocacia. Eu, pessoalmente, acho isso impossível, porque o advogado, assim como diversas outras profissões, precisa entregar o coração no momento em que o cliente está ali, né, confiando a ele o seu direito. E uma máquina não vai conseguir fazer isso. Por mais que venha de lá uma petição perfeita, por mais que tenha ali uma métrica, né, excelente, o advogado ele precisa trabalhar com o coração, ele se entrega de fato à causa, e a gente, por isso, eu acredito que a gente não vai ser em nenhum momento substituído pela máquina. A gente precisa ter, por óbvio também, a máquina ao nosso lado, não é? E vai haver uma equalização do que o homem oferece à máquina e do que a máquina oferece ao homem. Nós estamos, como dizem aí, na advocacia 4.0, da quarta revolução industrial, mas é algo que, se nós observarmos os ciclos da história, isso a qualquer momento pode mudar e nós voltarmos lá para o início. Então, a grosso modo, Glorinha, era isso que a gente queria tratar, né, dentro dessa temática da democratização da advocacia. É algo real, é algo que eu consigo perceber perfeitamente, e eu não trouxe aqui porção mágica, eu trouxe aqui uma visão do que eu tenho, né? É lógico que você ser representante de classe num sistema que é injusto, num tribunal que é o Tribunal das Injustiças da Bahia, o Tribunal da Incoerência, isso para a gente é muito ruim, porque aqui a gente tenta, de todas as formas, melhorar, não é? Afinal de contas, todos nós participamos daquela tríade de entrega à jurisdição da justiça. Mas, em alguns momentos, a gente se sente não rebaixado, mas esquecido, né? Porque rebaixado não, afinal de contas, o status constitucional não me permite dizer que a gente é rebaixado, afinal de contas, só a gente mesmo possui isso. Mas o tribunal precisava ver com outros olhos, eu vi ontem uma estatística que o tribunal está em primeiro em determinado campo e em terceiro em outro. Isso aqui na minha região, na minha realidade, isso não reflete e não vai refletir o que eu estou vendo de forma impossível. Isso aqui não é refletido em nossa vivência, em nossa militância aqui de barriga de balcão. Então, assim, fica aqui a minha mensagem, porque eu acho que é sim possível a gente viver uma nova advocacia dentro dessa nova era que estamos vivendo. Não existem mais barreiras geográficas para o interior. Se antes a gente observava alguma distância, alguma diferença entre o advogado do interior para o advogado dos grandes centros, eu acho que hoje a gente já não precisa mais ver isso, tá? Eu antigamente via, hoje, graças a Deus, já superei isso, né? Mudei o foco e eu vejo como um bom momento, um momento da gente se readequar, né? Reparar, né? Mudar um pouco o curso da vela, porque bons ventos virão para a advocacia. Registro aqui agradecimento à Glorinha, que media esse nosso painel, e mais uma vez a diretoria da seccional, que muito bem nos representa, oferece para o advogado aquilo que ele precisa na exata medida dos acontecimentos. Reconheço também as dificuldades que a nossa seccional passa na condição de representação, não é fácil. Daniel sabe o que estou falando, Glorinha, idem. Nós somos incompreendidos, porque nós fazemos parte de um sistema maior, a gente se alinha em prol de um benefício maior, mas é isso, todo mundo tem seu direito de julgar e tem seu direito de perceber na história que as intenções são sempre as melhores. Então fica aqui um registro sincero de agradecimento a Fabrício, a Hermes pela brilhante organização do evento, eu repito, e a você, Glorinha, e a todos que fazem parte desse painel. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Glorinha está com a palavra novamente. Nós te agradecemos, Léo. Você, como sempre, né? Falando a verdade. Você é muito verdadeiro. Eu gosto muito disso em você. Uma coisa que você falou, que eu também concordo, é a questão que hoje não existe mais essa diferença do advogado do interior para o advogado da capital, que era uma pose, chegava no interior, não dava um bom dia para a gente, boa tarde, na vara do trabalho, nos juizados. Ah, eu sou advogado da capital. Hoje não. Está vendo que tá, com essa tecnologia, nova tecnologia, nós somos iguais. Nós fazemos o mesmo trabalho, mesmo naquela época nós já fazíamos o mesmo trabalho, porque o Código de Processo é um só país, não existe dois códigos de Salvador, não existe um Código de São Paulo, é um código do país inteiro. Quanto a robô assumir, eu acho um absurdo, eu acho que não vai ter nunca, porque o cliente é olho no olho. Aquela questão de você sentir emoção do cliente chorar, hoje não vai fazer isso, só o advogado consegue. Bem, obrigada por sua palestra. Agora vamos passar a palavra para a minha querida também, Maria Luísa, que já sofreu também como presidente de subseção. O currículo, advogada, conselheira estadual da OAB Bahia, ex-presidente da OAB, subseção Guanambi. Tema: desafios para exercer a advocacia no interior e os novos obstáculos trazidos pela pandemia. É com você, Luísa. Boa tarde, obrigada, Glorinha. Eu quero, primeiramente, cumprimentar todos os meus colegas de painel, doutor Daniel, Luciana, Léo e Glorinha, pessoas que são muito importantes no sistema OAB, que a gente convive diariamente, né, recebendo todos os anseios da nossa classe, dos nossos colegas, e vocês estão aí na linha de frente, os presidentes de subseção mais que tudo, recebendo toda a carga que nós estamos vivendo nesse momento tão particular, não é, que trouxe tanta ansiedade para a advocacia. E eu quero aqui, logo também, parabenizar ao nosso presidente Fabrício Castro por esse evento grandioso que ontem me deixou muito feliz em fazer parte desse sistema, de fazer parte da OAB, quando assisti à conferência magna do ministro Aires Brito, que foi seguido da explanação maravilhosa do mestre dos mestres, Fernando Santana, que é assim um grande símbolo para a advocacia criminal. Então, esse evento me honra muito fazer parte dele, ter sido convidada, e aqui agradeço a Hermes pelo carinho, pela consideração que sempre teve, que sempre tem com a advocacia do interior. Então, eu recebo meus cumprimentos, meus colegas de mesa, e quero aqui externar o meu agradecimento pelo reconhecimento da advocacia do interior ao nosso presidente Fabrício Castro. A minha intervenção aqui, e também é só uma conversa, é só um ponto de vista, infelizmente eu não estou tendo, né, assim, o meu assunto, o assunto que foi me dado, ele já traz uns problemas, né? Eu estou aqui, vou falar de obstáculos. Ainda bem que fui precedida por pessoas que falaram de saídas, de colocação, de posicionamentos, de uma visão boa, né? Retirar uma visão boa de tudo que a gente está vivendo. A pandemia, ela trouxe e alterou a vida de todos nós, né? Ainda aqueles que não ficaram tão abalados psicologicamente, todos tiveram a vida, né, uma reviravolta na vida, seja na forma de trabalhar, seja na vivência com a família, seja na forma de social, seja em todas as searas nós tivemos uma alteração. E o exercício da nossa profissão, ele foi virado ao avesso, ele modificou demais, e como disse Daniel, nós antecedemos aqui uns 10 anos, que nós iríamos galgar aos poucos, nós iríamos nos adaptar, e nós não tivemos esse tempo. Então, nós temos e tivemos que ser rápidos e nos readequar, reinserir e aprender a trabalhar com o que nós temos, né? Com a nova tecnologia, com as novas possibilidades. O problema que eu vejo é que nós não estávamos prontos. E quando falo nós não estávamos prontos, eu não estou falando de mim, de Daniel, de Léo, Luciana, Glória.
Nós somos um país imenso, com mais de 1 milhão de advogados, com a advocacia diversificada, com a advocacia que já estava em crise, com a advocacia empobrecida. Muitos de nós não tinham, até março, um escritório. Muitos de nós recorria à OAB para peticionar, para protocolar. Muitos de nós não tinham formação que permitisse atuar com tranquilidade nos processos judiciais eletrônicos. E tudo isso foi posto à prova de março para cá, quando nós fomos postos dentro de casa, trabalhando em home office, com os tribunais fechados, fóruns fechados, salas de OAB fechadas. Então, foram muitos obstáculos, e são muitos obstáculos, que foram postos para a advocacia, e muitos de nós, infelizmente, e até acredito, a maioria de nós não estava preparada para isso. Quando Léo diz que os muros foram quebrados, eu concordo que foram quebrados. Existe o lado bom. Hoje, um advogado aqui em Guanambi pode fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça da Bahia, sem precisar deslocar os 800 quilômetros que nós sempre temos que vencer para chegar ao tribunal, colocando nossas vidas em risco, e tudo que significa sair da nossa casa, sair do nosso escritório, ausentar pelo menos 2 dias aqui. Isso aconteceu, mas o inverso também aconteceu. Nós podemos notar, e aqui em Guanambi isso é muito claro, eu falo Guanambi, a subseção de Guanambi, que compreende 8 comarcas, 18 cidades, é uma subseção grande. A maioria da jovem advocacia inicia o seu trabalho, inicia a advocacia nos juizados especiais e na Justiça do Trabalho. Essa jovem advocacia inicia normalmente, em sua maioria, fazendo correspondência, fazendo audiência, fazendo diligência. Então, não tem um vínculo direto com o cliente, é contratada, né, por escritórios grandes da capital. Então, agora que nós não precisamos mais deslocar e ir pessoalmente para as audiências no interior, esse nicho se fechou. E isso impacta grandiosamente a advocacia. Eu tenho ouvido de muitos colegas, muitas preocupações. Muitos colegas dividiram comigo, ao longo desses meses, essa preocupação. Um nicho que se fechou, não é? A advocacia, como se dará? O que vai acontecer? Como eles vão se portar? Isso é muito melindroso para a gente. Não é a minha advocacia, talvez não seja de vocês, mas é de muitos. Então, o que a gente fala? Eu sempre tendo a dizer, a gente tem que se diversificar e a gente tem que se formar, a gente tem que estudar, porque eu acho que esse é o diferencial da advocacia, sempre, do advogado, de um para o outro, sempre vai ser mais do que você diz que você faz, o que você realmente faz, a forma como você trabalha. Porque eu dizer que eu trabalho muito bem, não tem muito reflexo. Alguém vai ter que dizer. Nosso cliente, né, eu ainda acredito que a advocacia é isso. Né? O nosso cliente que deve fazer a nossa propaganda, não nós mesmos. E é diferente. Claro que a gente pode se posicionar, a gente mostrar o que faz, mas eu também estou com muito medo do rumo que as coisas estão se tornando, da advocacia se misturando com o mundo do blogueiro, dos blogueiros. As pessoas estão um pouco ultrapassando isso, né, o limite da ética. Isso foi tratado mais cedo aqui em painéis. Isso é muito sério. E essa pandemia, ela fez isso maximizar. Já existia antes, mas nós estamos vendo potencializar. Então, o que fazer com essa advocacia que já estava castigada e que agora foi castigada mais ainda, não é? Como vai ser? O que a gente deve fazer para sair disso, para sair desse ciclo? A gente tem que se reinventar, mas não é fácil assim. Todos aqui, e eu fui presidente de subseção, junto com Glorinha, e a gente sempre lutou pelo quê? Por um judiciário eficiente, por uma estrutura judiciária eficiente, que tivesse nas comarcas juízes, promotores, delegados, servidores, porque isso falta, e falta até hoje. A pandemia continua com esses problemas e trouxe outros, né? E trouxe outros. Então, a gente já não tinha uma estrutura boa, nós já não tínhamos comarcas com juízes, nós já não tínhamos comarcas com promotores, e agora a gente tem esse afastamento físico, que tem que ser cumprido, não é? É a nossa saúde que está em jogo, mas que trouxe mais essa dificuldade à nossa classe e à advocacia.
E eu falo da justiça, falei agora aqui dos juizados especiais e da justiça do trabalho, porque eu acho que essa foi o impacto maior. Mas, claro, que todas as outras searas, a gente tem vivido isso. Na seara civil, todos os colegas que conversam, as pessoas, a gente conversa nos grupos, fazemos reuniões, e o que eles apontam? A dificuldade de despachar. Nós temos a dificuldade de despachar. Alguns juízes são ótimos, eles fornecem aqui o WhatsApp, tem até a plataforma concedida pelo TJ, mas isso nem sempre a gente consegue, nem sempre consegue acessar. A figura do juiz no interior, ele é muito inacessível. Nem todos os advogados, inclusive, conseguem marcar, falar com o assessor do assessor. A gente está tendo assim, uma dificuldade muito grande de realmente fazer fluir os processos, né? Fazer fluir toda a demanda. Quando eu vejo que o Tribunal de Justiça da Bahia ostenta o primeiro lugar em despachos e decisões, eu fico chocada de imaginar onde é que estão esses despachos, onde é que estão essas decisões, porque nossos colegas não falam isso. A gente não vive isso no dia a dia. Nós somos um TJ selo ouro, não é? Selo bronze, selo diamante, e a gente não vive isso todo dia, a gente não vê esse retorno para a sociedade. Então, as bases que são feitas, essas titulações, elas me deixam realmente em dúvida se realmente isso é efetividade de justiça. E no meu sentimento é que não é efetividade de justiça. Nós temos um problema grave, estamos enfrentando aqui no interior, e Luciana também deve estar ciente disso, todos os que militam na área criminal. Nós estamos tendo transferências de presos, os presos estão sendo deslocados para os presídios, aqui de Guanambi, vão para a Vitória da Conquista, para Salvador. Nesses presídios não há sala de videoconferência. Nós não conseguimos conversar com o nosso cliente. Então, ou deslocamos até lá, ou ficamos longe do cliente, com a insatisfação enorme da família, porque quer saber, quer ter um apoio, quer que o advogado converse com o cliente, quer a ponte, porque as famílias não estão podendo visitar os presidiários. Então, essa é uma situação que tem acalentado, que tem assim, despertado em todos nós grande insatisfação e ansiedade. Advogar na pandemia tem sido muitíssimo difícil, muitíssimo complicado diante das limitações e obstáculos que são postos além da conta, além daqueles que a gente já tinha, além daqueles que a gente já estava acostumados, que nós já estávamos acostumados. Eu vejo todos os dias novas demandas. A pandemia, ela nos fez adotar o meio audiovisual como a única forma de contato com a sociedade. É a forma que a gente socializa com a família, é a forma como a gente trabalha. Muitos advogados não estavam preparados. Então, os advogados, e assim, isso foca muito mais nos advogados mais idosos, nos advogados mais velhos, eles estão tendo extrema dificuldade de participar dos julgamentos, de audiências. É uma dificuldade grande e a gente não tem o suporte aqui da OAB para o advogado, porque a gente não consegue dar, não é? A gente não tem como conceder isso. Alguns juízes têm tido a sensibilidade, a maioria deles, de intimar primeiro os advogados para saber se querem ou não participar das audiências, se podem ou não participar das audiências. Mas, infelizmente, alguns são intransigentes. E nós já tivemos casos aqui na nossa subseção de advogado pedir adiamento de audiência pela parte autora, porque estava com Covid e o juiz manteve a audiência. Então, essa falta de sensibilidade, ela existe, infelizmente, e a gente tem que enfrentar dia após dia. Nesse caso, a OAB foi acionada e as providências foram tomadas. Mas é um desgaste para além do que a gente deveria viver num momento como esse. Não é? É algo que é impensado para mim, fazer uma pessoa passar por isso, fazer um outro passar por isso, um profissional passar por isso. Fica parecendo que a gente não quer trabalhar, quando, na verdade, nós vivemos do dia a dia. A maioria de nós, né, vive do dia a dia. A advocacia parada, um tribunal fechado, os prazos suspensos, não é bom para advogado. Se a gente pensa que deve ficar suspenso um pouco mais, é porque não tem realmente uma forma de trabalhar de forma segura. E são muitos questionamentos que chegam nessa pandemia. Outro ponto que acho que vai muito do que Daniel disse, do posicionamento nas redes sociais, a gente utilizar isso de uma forma benéfica, os jovens advogados
muitos deles me disseram o seguinte: é muito difícil conquistar cliente no mercado. Já era antes. E agora? Porque quando tem uma demanda, já se procura aquele advogado que está estabelecido, que já é conhecido, principalmente nesse momento que vivemos de isolamento, né, de quase isolamento social. Então, a internet, ela é uma porta, ela realmente é uma porta, e ela é a rede social, ela dá essa possibilidade de se mostrar. Mas volto atrás, a gente não pode acostumar e a gente não pode entender, compreender e aceitar a advocacia como uma empresa, como um comércio. Então, a gente não pode vender o nosso trabalho como se vende um produto. Isso me entristece bastante em assistir, em receber mensagens, assistir colegas mostrando e externando em rede social problemas de clientes. Isso é falta de ética. Isso não tem cabimento em pandemia nenhuma. Não tinha antes, não tem agora e não terá depois da pandemia. Então, nós temos que ser muito criteriosos no que está acontecendo hoje. É claro que nossa vida vai ser transformada. Tem coisas muito boas que a gente vai usufruir, mas os obstáculos postos têm que nos fazer crescer e não diminuir, não retroagir. Não vamos pro vale tudo na nossa profissão. Não vamos aceitar que tudo possa ser feito em nome dessa agilidade, em nome de aproveitar esse canal que a gente tem, não é? Glorinha está me dando sinal, eu tenho um pouco tempo hoje para falar, e esse assunto, ele é muito extenso, muito vasto. Hoje, no painel, nossa proposta é um pouquinho só levantar a ideia para que todos, né, que a gente amadureça. Mas eu gostaria de registrar aqui que os obstáculos que a gente tem enfrentado na advocacia não são poucos, e ao longo de tantos anos eles se renovam. Eu tenho 17 anos de profissão e cada dia é uma novidade, não é? É um novo obstáculo, um novo problema. Mas a gente tem enfrentado, a gente tem conseguido seguir. Então, se a advocacia é feita para fortes e corajosos, como eu acho que é feita para pessoas assim, vamos juntos, unidos, continuar e tentar ultrapassar esse momento da forma mais ética possível, mais responsável possível, mais aguerrida possível, não deixando que nossas prerrogativas sejam violadas em detrimento de celeridade, em detrimento de uma celeridade falsa, porque isso não é promoção de justiça. Vamos juntos buscar a efetivação da justiça. Efetivação de justiça não quer dizer sempre celeridade. Então, se não for para cumprir os direitos e respeitar os direitos dos nossos clientes, vamos retroceder um passo atrás e sempre sabendo que temos aqui uma instituição forte ao nosso lado. A OAB da Bahia tem sido muito incisiva na defesa das prerrogativas da advocacia e na defesa dos direitos jurisdicionados. A vitória enorme falada aqui por Luciana do fechamento do retrocesso, né, na reavaliação do Tribunal de Justiça, em fechar nossas comarcas, foi uma grande vitória, que é uma vitória dividida pela OAB e pela sociedade, que tanto se mobilizou. Então, eu quero aqui agradecer, eu não tenho tempo para discorrer mais sobre tantos obstáculos que a gente tem que enfrentar, mas quero agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e me colocar sempre à disposição da OAB para esses grandes eventos que só nos honram, nos enaltecem e nos fazem crescer cada vez mais. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada a você, Luísa. Você, como sempre, né? Dando show. Advogada criminalista. Então, você sempre consegue mostrar os desafios da advocacia. Tem que ser 1 hora para falar sobre os desafios, principalmente no interior, porque a gente vive esses dilemas todo dia, em todas as subseções. Os advogados reclamando, os pautistas, os advogados correspondentes, porque estão sem trabalho, né? Faz as audiências e não vê que não aparece ninguém, os advogados do próprio Estado fazendo, não precisa vir do próprio escritório, mas foi ótimo. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos, a você, Daniel, a Luciana, a Leonardo, a Luísa, agradecer a toda a OAB da Bahia, na pessoa de Fabrício Castro, Ana Patrícia, Marilda, Maurício Levi, e Hermes Larião. A gente não pode nem, porque foi ele que organizou tudo isso. Fez um trabalho brilhante, está fazendo. Tem que dar todos os parabéns para ele.
realmente é um trabalho, a gente sabe da luta que é para fazer isso. As pessoas não têm noção do que é da responsabilidade que é fazer um evento desse, uma crise dessa, num momento desse. Então, eu acho que merece aplausos de toda a advocacia baiana. Agradecer a todos pela participação. Vamos encontrar em outros momentos. Luísa, com a saudade, Daniel, de você, Luciana, de Léo, está com saudade de estarmos juntos para dar aquele abraço. Mas espero que 2021, né, a gente esteja junto. Um beijo para todo mundo. Vamos começar agora um novo painel, será às 17 horas. É o painel 19, novos nichos no mercado da advocacia.